Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro, semana decisiva para o novo governo. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês para trazer as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, então, vamos falar sobre essa semana importante para o noticiário político, econômico. Aqui dentro, muitas notícias, agenda cheia na política, na economia, lá fora também, com o início do vigor do teto para o petróleo russo. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu queria começar chamando atenção para um aspecto importante de toda a discussão que está acontecendo sobre PEC, sobre orçamento nesse ano, que é a paralisação da máquina pública. Então, o que a gente tem de cenário? A gente já tem 5 bloqueios que foram feitos no orçamento nesse ano, que somam 15 bilhões de reais, e aí a Folha de São Paulo traz uma matéria nesse domingo falando sobre o quanto a situação está preocupante em termos de orçamento público pro ano de 2022 e que o governo Bolsonaro deve tentar pegar carona dentro da discussão sobre a PEC da transição para conseguir ter dinheiro para pagar a aposentadoria em 2022. Esse é o nível da situação das contas públicas para esse ano. Por quê? Porque as despesas previdenciárias aumentaram mais do que o esperado, teve também aquelas verbas para a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, da cultura, que o governo tentou jogar para frente e não conseguiu, que tiveram que ser pagas também nesse ano. Então, tudo isso apertou muito as despesas para esse ano. A regra do teto de gastos impede um aumento das despesas acima da inflação. E o fato é, mesmo num ano de arrecadação recorde, falta dinheiro para ministérios, falta dinheiro para pagar aposentadorias. E com isso a gente vai chegar numa situação, no mínimo, curiosa, para não dizer outra coisa, em que o governo Bolsonaro vai ter que negociar com o governo Lula e com Lira e com o Centrão, apesar do sumiço de Bolsonaro, a ver como que eles vão fazer essa negociação. Mas fato é que isso está acontecendo para conseguir terminar de pagar as contas nesse ano. Isso comprova ou reforça a tese que muitos economistas têm defendido de que o teto de gastos de fato precisa ser repensado, porque é uma regra fiscal que já foi criada pensando numa revisão futura. Isso aconteceria em 2026, de acordo com o texto original. A gente sabe que ao longo do governo Bolsonaro foram 5 furos no teto de gasto. Agora, nessa semana, está na iminência de ir para o 6º furo no teto de gastos para conseguir fechar as contas de 2022. Então, tá claro que essa regra não funciona. A questão é, falta informação, não se sabe qual que vai ser a nova regra, qual que vai ser o novo arcabouço fiscal. E é um risco que o país corre ficar sem nenhuma regra, absolutamente nada controlando as contas públicas. Mas, fato é que a gente tem essa situação e a gente conversou sobre isso com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, e ele fez uma análise explicando como o Brasil já está passando por uma situação de shutdown. Só que aqui, no nosso caso, a paralisação da máquina pública, que é o que significa um shutdown, é um shutdown à brasileira. É diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos ouvir a explicação dele. Deve ter dor de cabeça, sim. A questão da aposentadoria é muito difícil imaginar a situação, seria bastante calamitosa. Porém, agora, o travamento aí de outras políticas públicas, isso aí já está acontecendo, né? A gente sempre discute que quando a gente pensa em shutdown da máquina pública, a gente lembra implicitamente dos Estados Unidos e que literalmente trava tudo de uma vez quando não chega num consenso no Congresso acerca da expansão do limite da dívida pública. Aqui no Brasil é diferente. Com o teto de gasto, na verdade, e o teto de gasto pressionado, o shutdown ele acontece de forma fragmentada nas esferas de governo e também nos ministérios. Então, já está acontecendo com a questão dos passaportes, acontece também com a questão da farmácia popular, acontece indiretamente, inclusive, com a não atualização inflacionária ao longo dos anos da merenda escolar. Então, você soma todos esses fatores, a gente vê aí um esfacelamento de diversas políticas públicas, porque está tendo esse esgarçamento do orçamento público, tendo em vista aí o espaço curto e a eleição de prioridades muitas vezes pouco republicanas, como do orçamento secreto, e então o shutdown à brasileira tem essa característica. Agora a questão da Previdência, é muito difícil imaginar que politicamente, não só do ponto de vista do Executivo, chegue numa situação em que os aposentados deixem de receber os recursos. Deve haver uma saída política para isso. Então, além dessa discussão sobre como comportar as despesas nesse ano para tentar evitar o maior esfacelamento, então, dos serviços públicos, como o Murilo colocou, tem outros 2 pontos que vão ser importantes e que estão em discussão dentro da PEC. Há uma expectativa de que a PEC ela tenha um valor desidratado, aquele valor de 200 bilhões que o governo Lula gostaria que ficasse para acomodar todas as suas despesas e abrir um espaço de 105 bilhões de reais no orçamento. Não deve ficar dessa forma, deve ser um valor menor, isso segundo os próprios parlamentares estão falando. Também o governo Lula
queria que o Bolsa Família fosse tirado do teto de gastos por 4 anos. Mas, no Congresso, isso deve ser reduzido, esse prazo, para 2 anos. Só recapitulando, né? Lembrando, o que é a PEC da transição? O Brasil não tem dinheiro, o orçamento, as regras que regem as contas públicas não comportam um orçamento de R$600 para o Bolsa Família no ano que vem. Então, o governo vai lá e fala, bom, a gente vai fazer uma PEC, a gente vai mudar a Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para conseguir acomodar esse Bolsa Família em R$600 a partir do ano que vem, para desrespeitar a regra do teto de gastos que impediria esse valor de Bolsa Família em R$600. E, além disso, no bojo dessa discussão, o governo Lula já pediu, já jogou para cima o valor e falou, não, mas eu quero não só o dinheiro para fazer a ampliação do Bolsa Família, que seriam cerca de 52 bilhões de reais, mas eu quero também dinheiro para colocar ali os R$150 adicionais por criança, por família que é beneficiária do Bolsa Família, mas que tem criança, eu também quero colocar ali dentro dessa discussão mais dinheiro e mais verba para conseguir recompor o programa Farmácia Popular, para aumentar a merenda escolar. Então, várias questões e vários gastos aí que o governo Lula quer colocar no meio dessa discussão. E dentro do orçamento, o que acontece? Como estava previsto já um Bolsa Família de R$400, estava previsto já dentro do orçamento uma verba de 105 bilhões de reais para o Bolsa Família no ano que vem. Então, se o Bolsa Família sai do teto de gastos, e o que acontece é que sobram esses 105 bilhões de reais no orçamento. Então, também há uma discussão sobre para onde vão ser direcionados esses 105 bilhões de reais que estão dentro do orçamento. E aí tem uma pressão muito forte, claro, do Centrão, de Arthur Lira, para que dentro desse valor seja também protegida a verba para o orçamento secreto, para as emendas de relator, que, em outras palavras, funcionam como se fosse o orçamento do Centrão, né? O orçamento secreto. Então, além da discussão sobre qual que vai ser o valor final da PEC, qual que vai ser o prazo de retirada do Bolsa Família do teto, tem a discussão de quem que vai mandar na decisão sobre como esses 105 bilhões de reais que estão previstos no orçamento vão ser direcionados, se o Centrão vai pedir para isso ser um dinheiro para parte dessa verba, proteger as verbas destinadas para o orçamento secreto, se quem vai definir isso é o governo Lula gostaria de definir isso por conta própria, sem interferências do Centrão, mas vai ter que negociar com o Centrão até para a própria PEC passar. E tem uma outra questão também que é a discussão que está acontecendo sobre as emendas de relator, orçamento secreto no STF. Tudo isso, há uma previsão de que seja arranjado ao longo dessas discussões sobre a PEC nessa semana. Então, o primeiro ponto é o governo Bolsonaro embarcando na PEC para tentar pagar contas de 2022, o Arthur Lira e o Centrão tentando proteger as verbas para o orçamento secreto, tanto liberando verbas para esse ano, quanto protegendo as verbas para o ano que vem. Também querem colocar isso dentro da PEC da transição. Então, todas essas questões, elas vão ser discutidas nessa semana. Está prevista para amanhã dessa segunda-feira uma discussão entre o grupo de transição e o Arthur Lira para ver como que vai ficar esse texto, para que ele chegue num consenso e consiga tramitar rápido pelas casas, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, e seja aprovado até o dia 17 de dezembro. Por quê? Então, o trâmite nessa semana, há uma previsão de que passe pela CCJ nessa terça-feira, para ir a plenário na Câmara na quarta-feira, para que aí na semana seguinte passe pela Câmara, para que até o dia 16 de dezembro isso tudo esteja resolvido. Por quê? Porque no dia 16 de dezembro é o prazo final para envio do orçamento de 2023 e também é um dia antes do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de dezembro. Então, tudo isso tem que ser resolvido nas próximas 2 semanas para que a PEC esteja aprovada, para que todas essas questões, mas sobretudo o pagamento do Bolsa Família, esteja todo certo para o início de 2023, para que caia nas contas conforme prometido, não só pelo governo Lula, mas também pelo governo Bolsonaro, a partir de 2023. Então é uma semana decisiva para o novo governo em relação a todas essas discussões que vão acontecer, também em relação ao orçamento secreto, que vai ser discutido no STF. A ministra Rosa Weber marcou, então, a discussão sobre o orçamento secreto para quarta-feira, e esse julgamento também deve definir muito do que vai acontecer com o orçamento do Centrão. Essa definição também pode acabar respingando, né, na PEC da transição, e pode ter alguma previsão de acordo com o que a STF decidir, pode ter alguma previsão ali de acordo, de arranjo dentro da PEC da transição após a decisão do judiciário. Então, a ver como que essas questões vão se desenrolar nessa semana. Fato é que é uma semana de agenda cheia, né? Além dessas discussões sobre a PEC, na economia tem a decisão do Copom sobre taxa de juros, que deve ser
mantida em 13,75, mas com a expectativa que talvez o Banco Central sinalize alguma questão em relação a risco fiscal, talvez dando uma previsão mais clara sobre o rumo dos juros no ano que vem, porque tinha aquela previsão de que os juros iam desacelerar a partir de meados de 2023. Desacelerar não, mas talvez começar a cair a partir do meio de 2023. Depois de toda a discussão sobre PEC, da transição, aumento do risco fiscal, tanto Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, quanto outros economistas falaram que talvez os juros não comecem a cair a partir do meio do ano que vem. Mas tudo isso é calcado muito nas negociações de momento, no risco fiscal do momento, que se dão por causa dessas discussões que a gente vem falando aqui diariamente na política, de vai, não vai da PEC, de aumento e valor, não aumenta. Então, como o Murilo disse hoje no Money, o jogo só acaba quando termina, né? Então, é preciso ver como que vai ficar a PEC, qual que é o risco fiscal, para daí entender qual que vai ser a perspectiva dos juros. Mas é algo que o mercado vai ficar de olho também. Como que o Banco Central vai falar, o que ele vai dizer no seu comunicado sobre essa situação fiscal, né, sobre essa transição para o novo governo. Um outro ponto também, que sexta-feira sai a inflação, que também deve dar um termômetro de como estão os preços por aqui, se já começam a subir com mais força ou não, se isso acende um alerta ou não, então é um outro ponto importante. Então, uma agenda cheia aqui no noticiário político econômico local. E aí, falando lá de fora, a gente tem mais notícias acontecendo, também um cenário turbulento, porque começa a valer hoje o teto de $60 para o petróleo russo, que é exportado por vias marítimas. Então, lembrando, a União Europeia, junto com o G7 e junto com a Austrália, definiram que iam colocar um teto, um limite para o preço do petróleo comprado da Rússia, que é transportado por vias marítimas, porque também tem o óleo que é transportado via oleodutos, esse não é afetado. E esse embargo e essa decisão de impor esse teto começa a valer nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro. Então, isso deve acrescentar tensões ao cenário geopolítico. Por quê? Porque não se sabe quais são os impactos dessa medida. Tem uma leitura de que o teto de $60 é um teto que, de certa forma, não ficou tão baixo. Por quê? Porque o petróleo exportado dos Montes Urais, que é esse principal tipo de petróleo que é exportado por vias marítimas, ele precisa ficar ali acima de $50 para conseguir ter uma operação viável, digamos assim. Então, se ficou em 60, significa que isso não inviabiliza a extração e exportação desse petróleo que vem dos Montes Urais. Qual que é o problema? O problema é que Putin falou, mesmo que o valor não tenha ficado tão baixo, não inviabilize a extração de petróleo dos Montes Urais, a questão é que eu não quero exportar, não quero vender petróleo para ninguém, nenhum país que fizer parte desse embargo, que topar colocar esse teto. Então, isso significa que mesmo que o valor não tenha ficado tão ruim quanto esperado, Putin pode restringir as vendas de petróleo para os países que estão fazendo parte desse embargo. Esse é um ponto. O outro ponto também é que Putin diz que daí vai direcionar a exportação desse petróleo para a China e para a Índia, ou então vai reduzir a produção. E aí a revista britânica The Economist faz uma análise dizendo: China e Índia vão aproveitar que os países europeus, os Estados Unidos, os países do G7 colocaram um teto para o petróleo russo lá embaixo, em $60, o que eles vão fazer? Pedir também desconto sobre esse petróleo. Então, há uma expectativa de que, de fato, a Rússia tenha que vender o petróleo mais barato. Então, isso poderia, em tese, trazer preços menores para o petróleo internacional. Então, G7 e União Europeia botam um teto, China e Índia também barganham descontos, preço cai. Qual que é a questão? A questão é que a Rússia já falou que pode reduzir a oferta de petróleo e a OPEP, que é a organização que reúne os países exportadores de petróleo, já disse que não vai mudar a produção de petróleo. Já disse que a redução que eles anunciaram de 2 milhões de barris de petróleo vai continuar valendo. Então, apesar, a despeito dessa situação com a Rússia, desse aumento dos embargos e do endurecimento das medidas contra o petróleo russo, o OPEP vai continuar da mesma forma, não vai alterar a sua produção, não vai aumentar a produção para fazer frente a um possível choque. Então, essa situação está sendo monitorada de perto, porque isso pode tanto jogar os preços para baixo quanto para cima. As análises que estão sendo feitas, tanto na Bloomberg quanto na Reuters, não dão conta do que vai acontecer. Eles falam que há uma incerteza muito grande sobre os impactos dessas medidas. O preço do petróleo pode dar um indicativo do que vai acontecer, né? No começo da semana passada, estava ali perto dos $80, chegou a começar ali no dia 28 de novembro, tô vendo aqui o gráfico, dia 28 de novembro chegou a encostar em $82, até com o avanço da Covid na China, perspectiva de redução da demanda e tudo, mas agora já tá valendo $87, está se aproximando mais
mais dos 90. Então a gente tinha um cenário de petróleo mais perto de 80, agora está aproximando mais dos 90, até porque também tem a questão de flexibilização das medidas na China, que trazem uma perspectiva de aumento da demanda. Então a gente tem alguns fatores aí que trazem tensão para esse cenário de energia, de petróleo, que é esse embargo da União Europeia e do G7, a Rússia dizendo que não vai mais então vender para quem estiver fazendo parte do embargo, China e Índia pedindo preço para baixo, que poderia jogar os preços de forma geral para baixo, mas a Rússia também reduzindo produção, e ainda por cima tem essa questão da China reabrindo, que pode trazer uma perspectiva de maior demanda, isso junto com o OPEP, dizendo que não vão mudar a produção, não vão aumentar a produção para fazer frente a esse aumento de preços. Então, é uma situação que pode trazer mais tensão para o cenário geopolítico, com certeza vai trazer, mas também pode trazer mais pressão para a inflação num cenário em que os países avançados estão com os índices de inflação batendo recordes em décadas. Então, é uma situação também preocupante. E aí, para a gente aproveitar aqui o gancho do mercado internacional, na China, no fim de semana, novas cidades anunciaram flexibilização das medidas restritivas. Pequim talvez mude a classificação de ameaça para a Covid, isso segundo alguns rumores de fontes ali que conversaram com a Reuters. Então, a situação continua sendo de perspectiva de reabertura da China. Alguns bancos, o Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o BS, melhoraram as avaliações para a China. O último foi o Morgan Stanley, que atualizou a recomendação para as ações para overweight, ou seja, como se fosse o equivalente a uma recomendação de compra para as ações da China, dizendo o seguinte, que espera desenvolvimentos positivos diante do claro sinal de que a China está caminhando para uma reabertura. E o Banco Nomura no Japão, que é um dos principais bancos do mercado asiático, também está falando sobre o caminho para a reabertura, que deve ser gradual, deve ser doloroso, mas falou também que também estão esperançosos. Então, não deve ser uma reabertura tranquila, previsível, há muita incerteza sobre a China, mas o que os bancos estão dizendo nesse momento é que eles estão com uma avaliação mais positiva sobre China, porque acreditam de fato que vai haver uma reabertura. Então, isso está impulsionando os índices aí, vem impulsionando principalmente mercados emergentes e commodities nas últimas semanas, inclusive explica uma parte da alta da nossa bolsa por aqui. E aí, por fim, lá fora também houve aquela expectativa de desaceleração forte do ritmo de juros com o discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, na quarta-feira, mas aí na sexta vieram os dados do payroll, dados de emprego nos Estados Unidos, botaram um pouco de água no chope, porque vieram mostrando que o mercado de trabalho americano ainda está aquecido. Então o cenário que se tem agora em relação a juros tudo bem, vai ter uma desaceleração no ritmo de alta das taxas no mercado americano, mas o pico da taxa pode ficar maior do que o esperado, acima de 5%. Então, as taxas sobem numa velocidade menor, mas elas continuam subindo talvez por mais tempo. Isso leva os juros para um pico maior, acima de 5% dos Estados Unidos, e sobe a régua para os juros do mundo todo. Então, o risco é o pico das taxas ficar acima do esperado. Esse é o risco que o mercado está precificando nesse momento, a despeito da desaceleração que é esperada nos ritmos dos juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Pra gente finalizar aqui o Money de hoje, queria passar pelo mercado brasileiro falando sobre o fechamento da Bolsa e do dólar por aqui. A Bolsa, o Ibovespa, fechou a semana passada em alta de quase 3%, 2,7%, perto dos 112 mil pontos, e o dólar caiu 3,58% em R$ 5,21. Aqui o que ajudou foi diminuição do risco sobre a PEC, com a expectativa de que o valor vai desidratar no Congresso, mas também queria chamar a atenção para um ponto que é o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, que, segundo alguns analistas, o nome de Haddad para a Fazenda teria se tornado mais palatável. E a gente conversou com o Murilo Viana também sobre esse aspecto. Vamos escutar. Sim, tem alguns pontos bem relevantes. Primeiro, historicamente, o Haddad é considerado o mais PSDBista dos petistas. Tá? Isso já é uma expressão comum já no meio político, inclusive, historicamente, dentro do PT, tinha uma certa aversão ao nome do Haddad, não necessariamente para o Ministério da Fazenda agora, mas ao longo dos últimos anos, inclusive quando da eleição presidencial em 2018. E segundo, tem que lembrar também que o ministro da Fazenda tem que olhar toda a composição ali, não só dentro do Ministério da Fazenda, mas os nomes fortes que podem vir aí a ocupar não só outros ministérios, porque o Ministério da Economia deve ser fracionado em pelo menos 3, então o Ministério do Comércio, também vai ter Comércio e Indústria e também o Ministério do Planejamento. E também tem toda a estrutura ali que envolve BNDES, Tesouro Nacional, Caixa, Banco do Brasil. Então, essa composição que o mercado deve ficar olhando para saber quais devem ser as próximas diretrizes. Além disso, dentro do próprio Congresso, o governo eleito tem tido ali embates com a própria chamada Frente Ampla. Então,
as propostas de ajuste na PEC feitas por membros ali que são do PSDB ou também de outras siglas que compõem o novo núcleo duro do governo que participou da eleição presidencial diretamente. Então o mercado observa tudo isso com a sinalização de uma melhor acomodação, uma melhor disposição ali de fazer composições e levar adiante aí um governo mais moderado. Então, além da questão das especulações sobre o nomes, né, para o Ministério da Fazenda, também para os outros ministérios que vão ser desmembrados, planejamento, comércio e indústria, tem a questão da PEC, sendo a previsão de que seja desidratado no Congresso, e tem também, claro, a questão das commodities, né, que estão em alta por causa de flexibilização na China. Isso tudo trouxe uma variação positiva para o Ibovespa na semana passada, a ver como que vai ficar nessa semana, que está cheia de risco lá fora e também cheia de discussão aqui dentro. Tudo vai depender muito de como vai ficar a discussão sobre a PEC da transição, porque parece que, de fato, o nome de Haddad deve ser o nome decidido para o Ministério da Fazenda, então esse risco, de certa forma, está precificado, claro, não por completo, porque ainda há uma incerteza em relação a isso, mas a incerteza maior e que está ditando muitos rumos da Bolsa é a questão da PEC. E as commodities vão segurando um pouco a barra, né? Vamos ver como que fica daqui para frente. Dito isso, o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e nos vemos amanhã. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.